se acalmar para fazer contato. Agradecendo a Deus, porque nós quisemos estar aqui hoje mais uma vez. Agradecemos ao mentor deste trabalho, a todos os nossos irmãos do plano espiritual que estão aqui neste momento, que vão nos ajudar, e outros que vão aprender conosco. Então, Pai, nós todos te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que é estarmos estudando, todos nós juntos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que trouxe tanta luz para nós. E nós estamos no caminho, estamos aprendendo, queremos aprender. Pedimos ao nosso Pai que Ele nos ajude a sermos melhores e aceite o nosso esforço de todo dia, melhorar mais um pouquinho. Agradecemos a todos aqueles que, mesmo que não possam estar aqui, a gente ora por eles para que eles possam estar bem. Há tanta gente que poderia estar e encontrou algum motivo para não estar. E a gente te agradece, Pai, porque nós estamos aprendendo, inclusive, a agradecer por isso. E assim nós vamos dizer ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E aí? Então, nós paramos no início do capítulo 3 do livro dos Médiuns. Vamos falar, começar a ler sobre o método, né? Ainda estamos na primeira parte, se divide em 4, né? Nós já vimos a espíritos, o maravilhoso e do sobrenatural, e agora vamos falar do método, né? Nesse capítulo, nós vamos conversar, vamos falar sobre o que é método, para que se estuda, para que se usa método para estudar, né? E a importância disso. Tudo bem? Magda, você pode começar a ler o item 18, por favor, para nós? Posso sim. Capítulo 3, método, item 18. Todo adepto tem o desejo muito natural e muito louvável, e que jamais seria excessivamente encorajado de fazer prosélitos. Prosélitos é a pessoa que é atraída por uma religião, por uma doutrina, certo? Visando facilitar-lhes a tarefa, propomos a examinar aqui o caminho que se nos afigura mais seguro para atingir esse objetivo e, do mesmo passo, evitar esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aqueles, pois, que quiserem conhecê-lo seriamente, devem, como primeira condição, entregar-se a um estudo sério, persuadidos de que, como qualquer outra ciência, está não... qualquer um estudo sério, persuadidos de que, como qualquer outra ciência, esta não se aprende brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca a todas as questões do interesse da humanidade. Seu campo é imenso e, sobretudo, nas consequências é que deve ser encarado. Certo, a sua base é a crença nos espíritos, mas isto não basta para fazer um espírita esclarecido. Do mesmo modo que a crença em Deus
não é suficiente para fazer um teólogo. Vejamos, então, de que maneira convém proceder ao seu ensino, a fim de levar a convicção com mais segurança. Não se amedrontem os adeptos com o vocábulo ensino. Ensino não é apenas aquilo que é dado de uma cátedra ou de uma tribuna. Também pode ser dado numa conversação. Toda criatura que busca convencer a outra, quer por meio de explicações, quer por meio de experiências, faz ensino. O que ambicionamos é que o trabalho produza frutos e, por isso mesmo, desejamos dar alguns conselhos igualmente proveitosos para os que querem instruir-se por si mesmos. Aqui encontrarão um meio de atingir o fim mais segura e rapidamente. Então, eu posso falar? Eu acho assim, o método é uma aprendizagem, o que ele fala para a gente é uma aprendizagem da doutrina. Então, o que ele deixa muito claro aqui é que nós temos que estudar muito. Por isso que ele fala, não adianta eu dizer só que eu creio em Deus se eu não estudar, se eu não ser um teólogo, me aprofundar nos estudos. Assim, o espiritismo, que adianta eu falar que eu sou um espírito se eu não estudo? Eu tenho que estudar para eu poder conversar, para eu poder exemplificar, não me pôr a ensinar, mas exemplificar, vivenciar tudo que a gente aprende. É isso que eu entendi. Isso aí. Edna, pode falar. Então, a gente não pode esquecer que o Kardec era professor, né? E a gente, no magistério, existe uma matéria que a gente estuda que é metodologia e didática, né? Que é uma coisa muito importante, né? Para a gente levar o que a gente aprende para a sala de aula e em que a gente não se desligue disso. Ele usa a questão do método que a ciência usa. A ciência se baseia no método para descobrir tudo. Ela tem o método, ou seja, a forma de como ela vai chegar em determinados locais que ela precisa chegar, entendeu? Por isso que ele foi o escolhido, né? Certo? Então, método é um sistema que se usa para se chegar a uma determinada conclusão de alguma coisa. Exatamente. Sem método, não é mais difícil a chegar a algum lugar com seriedade, com rapidez e com profundidade. Eu vou ler o item 19 para a gente, tá? É crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não conheceram. O que se deve atribuir isso? A que se deve atribuir isso? É o que nós vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Olha que interessante. Este é precisamente o erro em que caem muitos hábitos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria?
Como pode crer que exteriormente à sua pessoa há espírito, quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis. Ele vai contestá-las todas, porque não admite o princípio. O princípio é acreditar que existem espíritos. Então, os dois livros começam da mesma maneira, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, fazendo que ele a observe. Ele é o materialista, né, que ele está falando. De convencê-lo de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa narrativa, antes que o torneis espírita, cuidar de torná-lo espiritualista. Olha só. Maravilhoso ele era, né? Mas, para tal, muito outra é a ordem dos fatos, a que se há de recorrer. Um ensino muito especial que se há de recorrer, um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos antes que seja convencido de ter uma alma é começar por onde se deve acabar. Porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. É simples assim, né? Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma. Isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis a regra. Não dizemos que não comporte exceções, claro. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torne menos refratário. Então, a premissa inicial, né, como ele falou aqui, é essa. Primeiro, eu tenho que acreditar que existe uma alma, que ela sobrevive à morte e que eu tenho uma dentro de mim. Depois vem o estudo dos espíritos, o estudo das manifestações e as demais coisas. Ok? Helder, pode falar. Agora eu fiquei confuso. Eu gostaria de saber qual a diferença da alma e do espírito. Na realidade, para efeito de estudos, é a mesma coisa. Tá? Alma é um espírito encarnado. Pelo livro dos espíritos, nós dizemos. A alma é um espírito dentro de um corpo encarnado aqui. Quando ela está sem o corpo encarnado, ela é só alma. É só espírito, perdão. Tá? Mas, para efeito de estudos, a gente vai esclarecer que alma e espírito é a mesma coisa. Então, quando eu vou tentar convencer uma pessoa que é incrédula, já vou te dar a palavra, Edna, o materialista, eu preciso primeiro que ele acredite que ele tem uma alma. O que é uma alma? É um espírito dentro dele. Certo? Você acredita que você tem uma alma? Não, eu não acredito que eu tenho uma alma. Então, não adianta nem querer ensinar livro dos médios, livro dos espíritos para ele. Ele tem que acreditar que existe, que ele tem uma alma, que tem alguma coisa que não é matéria dentro dele e que vai sobreviver a esse corpo. Pode ser o nome que ele quiser. Não precisa ser espírito, alma. Tem alguma coisa aqui dentro que é maior do que o seu corpo físico. Pode dar o nome que ele quiser, né? Se ele acredita nisso, daí dá para continuar a conversa. Ok, Helder? Você queria falar ou já está respondido? Não, eu quero dizer que o espiritualista é aquele que acredita, não é espírita. Espiritualista é todo aquele que acredita que a gente tem uma alma
que sobrevive à morte do corpo. Isso é ser espiritualista. Então, por exemplo, os esotéricos são espiritualistas. Eles não são espíritas, né? Então, muita coisa a gente bate com o que Kardec trouxe e muita coisa eles piram, né? Eles piram bastante. Então, mas assim, é exatamente isso, é acreditar que a gente sobrevive. Por isso que o Kardec fala aqui que antes de tornar a pessoa espírita, torna ele espiritualista. Os esotéricos são espiritualistas, os católicos são espiritualistas, eles acreditam que a alma da gente sobrevive após a morte, que existe, entendeu? Só que eles chamam de alma, chamam de espírito, porque o que desencarnou é espírito, entendeu? Tem outras religiões, muito as orientais também, ok? Um pouco da confusão foi por causa disso, porque os católicos também chamam de alma, né? Mas não necessariamente eles não aceitam o espírito, né? É confusão de vocábulos, mas na essência é a mesma coisa. Significado, tá? Né? Isso. Lucineide, você pode ler o item 20 para a gente, por favor? Claro, posso sim. 20. Devemos distinguir duas classes principais de materialistas. Na primeira estão os que o são por sistema. Para eles não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número é felizmente bastante restrito e em parte alguma representa uma escola abertamente declarada. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Entendemo-nos suficientemente a respeito em O Livro dos Espíritos, no item 147, parágrafo 3º da conclusão. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, que negam toda a potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-la por amor próprio. Persistem nela, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Nada se tem a fazer com eles, nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos homens que dizem: fazei-me ver e acreditarei. Aos que são mais francos e logo dizem: mesmo se eu visse, não acreditaria. Quer dizer, né, como tudo, né, a gente vai aprendendo que não existe homogeneidade. A gente sempre tem, né, mas infelizmente tem aqueles que são mais radicais, mais inflexíveis, né, que não adianta, que é como foi dito no item anterior, que mesmo que se mostrem os fatos, mesmo que esteja claro, se a pessoa não acredita, não adianta. Ela não vai se convencer pelo fato, né? E aqui mesmo diz, né? E muitas vezes pela questão do orgulho, para não dar o braço a torcer. É por isso que a gente não deve entrar em discussão infrutífera, infértil com as pessoas quando elas se demonstram desse jeito, né? Quando você encontra um materialista feio, como ele fala aqui, né? Que são aqueles que, apesar de existirem, são de número restrito, que não acreditam que exista alguma coisa de superior, de alguma coisa
dentro de nós, além da matéria, que nós somos uma máquina, né? Não adianta você tentar convencer esse tipo de pessoa. Você vai entrar em discussão infértil, vai acabar batendo boca e não vai adiantar. Porque mesmo nós que estamos tentando nos aprimorar, vai ter uma hora que vai nos faltar argumentos. Não adianta, né? São aqueles que são os materialistas por sistema. Eu não acredito, porque para mim é uma matéria, é um monte de célula que está reunido e é uma máquina que está funcionando. Desfuncionou, desarranjou, quebrou, acabou. Pronto, enterra, não nada. Né? Tem aqueles que são ou menos, né? E que não querem ficar por baixo. Ah, então me mostra, deixa eu ver. Se eu ver, eu acredito. Não se iludam por esse tipo de pessoa. Né? É o que ele está querendo dizer aqui com outras palavras mais simples. Ah, deixa eu ver. Chama um espírito aqui que eu quero ver ele aqui na minha frente. Se eu ver ele, eu mudo de ideia. Não se iluda. Não se iluda. Isso é só gogó, tá? Não adianta. Porque tem uns que mesmo presenciam e não acreditam, tá? Seu Helder, pode ler para a gente o 21? Posso sim, Mari. A segunda classe de materialistas é a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende aqueles que o são por indiferença, pode-se dizer, por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado, e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles, a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentar-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, compreender-nos porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Com o primeiro, não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas, colocando-vos sobre o seu terreno, provai primeiro que as leis da filosofia são impotentes para explicar-lhe tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. E o cego a quem se restitui a vista é que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Acho que aqui, eu não sei se eu entendi corretamente, mas é uma certa classe de materialista que, de repente, estão até que eles podem ser, pode se mostrar a ele alguma coisa que vai convencê-los da existência, né, da alma, pelo que eu entendi aqui, né? Mas é interessante quando ele fala que a dúvida gera desconforto, né? Então precisa ter a certeza das coisas, né? Eu acho que quando a gente... E aí eu me remete a algumas pessoas que realmente elas são um pouco mais rígidas, né? E elas não podem realmente ficar em dúvida. Elas precisam ter a certeza das coisas. E aí é difícil de você poder desconstruir aquela verdade que ela tem para poder abrir espaço para outras coisas, coisas novas. Então, não digo todas, mas talvez algumas pessoas que nós conheçamos, e talvez até alguns de nós, tenham chegado até o Espiritismo, né? Exatamente por ser da segunda classe de materialista, né? Eu não acredito porque eu não tenho outra coisa para que me explique, né? Ah, eu não sou nem católico, nem fui criado no catolicismo, mas não frequento a igreja, mas também não tenho simpatia pelo protestantismo, não tenho simpatia
mas eu sinto uma agonia aqui dentro, está faltando alguma coisa a me responder, tem alguma coisa que me leva a pesar, tem alguma dúvida aqui dentro, não é possível que tudo se resuma à matéria. Eu mesmo, foi assim que eu procurei a doutrina. Dou meu testemunho, né? Não é possível, mesmo jovem, adolescente, eu olhava aquilo e falava, não é possível que isso aqui se resume a tudo, tem que ter algum sentido, tem que ter alguma outra explicação, entendeu? E aí eu caminhei para a doutrina. Então, esses são, ele fala assim, são mais fáceis até de serem convencidos, porque basta que você mostre alguns fatos, ensine o caminho do conhecimento, ele vai facilmente. Por isso que ele fala que ele está perto daqueles que acreditam do que os primeiros. Os primeiros, ele fala, nem adianta falar de revelação, de anjo, não adianta falar nada disso deles. Eu só queria fazer uma correção, não é filosofia, né? Quando a frase que ele diz é provai-lhes primeiramente, aos primeiros, aqueles materialistas ferrenhos, que as leis da fisiologia, tá? São impotentes para explicar tudo. Fisiologia, é isso, sabe, no seu livro? Isso. Porque sou filosofia, é a fisiologia. A fisiologia é a ciência de estudar as formas, né? Sim. Tem a ver com a formação dos corpos, a formação dos seres, né? Chama fisiologia. E o resto vai vir depois. Então ele fala assim, ó, para essas pessoas que são materialistas ferrenhas, só diz o seguinte, olha, a fisiologia, que é a ciência que explica como uma célula se cria, como é que... Não explica tudo. Tem sempre uma una na criação dos seres. E deixa que o resto vai vir com o amadurecimento dessa criatura, dessa pessoa e toca o pau, toca para frente. Agora, aqueles que têm aquela angústia pelo desconhecido, né? Como o senhor Helder falou, né? Aquela coisa que incomoda, é esses que estão no caminho de descobrir e se convencerem. Ok? Não é isso? Você levantou a mão, Edna? Sim, só para falar que assim, esses são aqueles amigos do Kardec que estavam dedicados à ciência, um deles é o Flammarion, que trouxe um monte de descobertas depois, um monte de pesquisa que ele fez a respeito do espírito. Que eles, assim, eles eram materialistas, até que eles foram se envolvendo com aquilo e foram entrando e começaram a trabalhar e passaram a acreditar. Porque aí eles trouxeram provas, né? Você está falando de um cara que foi muito amigo de Kardec, né? Sim. Mas era um cientista. Sim. E que veio, Flammarion, né? Que até escreveu coisas lindíssimas de Kardec. Exatamente. O Flammarion se encaixava nessa segunda. Exatamente. Esse materialista que tinha aquele bichinho lá cutucando o coraçãozinho dele. Tem que ter mais alguma coisa. Fala, seu Helder. Não, duas coisinhas rápidas. Primeiro, desculpa porque eu li errado, é fisiologia mesmo, não filosofia. É que o espiritismo perpassa tanto pela filosofia, né? E eu acabei internalizando a filosofia e não a fisiologia. E segundo, eu também me direcionei para conhecer um pouco mais do espiritismo exatamente por isso, por uma questão de achar que era muito bestial essa vida do jeito que ela é. Precisava ter mais coisas do que isso, né? Nascer, crescer, investir tudo que a gente investe, depois morrer. Acabou? Era muito pouco, né? Para acho que a gente ter todo esse potencial que a gente tem. Agora eu sei que aqui é só um pedacinho. Um titico. Vamos ler o item 22, Edna? Você pode ler, gente? Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, não são menos refratários. Quer dizer, eles não se deixam, não deixam a coisa entrar, né? Eles, são os incrédulos de má vontade. Tem gente que realmente tem, até uma vez a pessoa falou assim, eu não acredito em Deus, não acredito nada do que vocês estão falando aí.
Aí uma pessoa respondeu para essa pessoa: não faz mal que você não acredita em nada do que eu falei, nem em Deus, mas Deus é tão bom que ele acredita em você. E aí desmontou o cara, entendeu? Mas existem essas pessoas, sim. Estes ficariam zangados em acreditar, porque isso perturbaria sua satisfação com os prazeres materiais. Então, assim, ele tem uma vida maravilhosa do ponto de vista dele. E ele sabe, até por crenças, né, que Deus poderia castigá-lo se ele passasse a acreditar em Deus e continuasse com essa vida dos prazeres, né? Por isso ele não quer, né? Receiam ver condenadas a ambição, o egoísmo e as vaidades humanas, que são os seus prazeres. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só se pode lamentá-los. Paciência, cada um escolhe aquilo que quer, não é? A gente costuma dizer que esses são os incrédulos por comodismo, né? Exatamente. Porque, no fundo, creem, mas eles sabem que admitir publicamente a crença vai lhes trazer a responsabilidade da mudança da vida, do encarar a vida e as coisas de uma maneira diferente. Eles não querem, eles preferem viver na materialidade. Então, é melhor falar que não acredito, acabou, na outra eu venho. Vai vir com esse negócio de parar de beber, parar de fumar, não vou poder mais fazer minhas gandaias. Não. Ih, vou ter que ficar pensando, não posso falar mal de um, mal de outro. É assim mesmo. Vamos lá, quem pode ler a 23 para mim? Júlio, pode ler, por favor, o 23? Ok. Para nós, né? Oi? Citemos apenas para mencioná-la uma quarta categoria, que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Esse sabe muito bem tudo em relação ao espiritismo, mas o condenam ostensivamente por interesse pessoal. Não há nada a dizer sobre eles, como não há nada a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem pelo menos a seu favor a desculpa da boa-fé. Pode-se corrigi-lo ao provar o erro. Porém, nessa categoria de que falamos, há uma determinação radical contra a qual os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de lhes abrir os olhos e lhes mostrar, talvez à custa de sofrimento, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque, não podendo impedir que a verdade se espalhe, serão arrastados pela torrente, juntamente com os interesses que acreditavam salvaguardar. Eu fui um desses, né? Eu fui na casa do espírito por sofrimento. Mas é isso mesmo, né? A gente acredita, mas como o item interior, né? Nosso orgulho, nossa vaidade, né? A gente não entende, a gente vai perder as festinhas, né? A gente vai perder os amigos, e na verdade, muitas vezes as pessoas nos aproximam de nós e não são nossos amigos, né? Então, na casa espírita, eu abri meus horizontes em tudo, né? Foi muito, até graças a Deus foi muito bom até agora. Acho que não teve uma outra filosofia, religião que complementou todas as minhas perguntas e respostas como o espiritismo. Na realidade, a gente empurra com a barriga, né? E sabe de tudo que é importante, conhece, mas não quer fazer por negligência. É mais ou menos assim. Débora, você pode ler a 24 para nós? Okay. Oi. Pode ler a 24? Sim. Eu tô caindo toda hora. Se eu sumir... além dessas diversas categorias
de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se pode incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido elucidará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os possuem, fortalecendo-os nos que Vou continuar. Caiu. Ela caiu. Fortalecendo-os nos que os tenham vacilantes. Depois, tem os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade. Ou seja, tem incrédulo de tudo que é gosto, né? De tudo quanto é motivo. Os crédulos é um motivo só, porque acredita. Os incrédulos têm motivo que só, né? Ok? Tânia, você pode ler? Você consegue ler hoje para gente? Ou a Val? Lê primeiro a Tânia, lê o 25, Tânia. Tudo bem? Ela não consegue. Tudo bem, então eu vou ler o 25, tá? Débora, eu continuei o seu, não tem problema, tá? Vamos lá. 25. Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos, essa é importante, hein? Incrédulos por decepção. Por decepções, perdão. Abrange os que passaram por uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. No caso de um que negasse a boa-fé por haver sido enganado, ludibriado. Ainda aí, o que há é o resultado de incompleto estudo do Espiritismo e a de falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mificam, ou seja, aqueles que os espíritos fingem ser quem não são, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura, ou seja, da mentira, a verdade. Pergunta o que o espírito não pode dizer ou o que o espírito não sabe. E é inexperiente o suficiente para não perceber uma diferença, a diferença de uma mentira para outra. Daí é enganado pelos espíritos mesmo. Muitos, ademais, só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. Existem muitos desses companheiros, de um lado da espiritualidade e do lado dos encarnados, que só querem saber coisas frívolas, tolas, adivinhações, se vou ter namorado, se vou arrumar marido, se vou trazer meu amor de volta, se eu vou ganhar na loteria, se eu vou ser rico. E assim vai achar do outro lado espíritos da mesma vibração que vão dizer mentiras, que vão fazê-los de zombaria, porque eles não sabem essas coisas. Muitas vezes não lhes é permitido ter conhecimento disso, né? É assim que anunciarão maridos às moças, ao ambício honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí
muitas vezes desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Por isso que a gente vai, eu acho que talvez vocês nem se lembrem, mas nós passamos por essa fase, essa parte de estudos no Livro dos Espíritos, onde Kardec dizia, retratou a informação do Espírito da Verdade, que é melhor rechaçar 10 verdades vindas da espiritualidade do que se acreditar em uma mentira. Que quando nós recebêssemos informações da espiritualidade, nós estivéssemos com a certeza absoluta de que aquilo vinha da origem de um espírito de luz esclarecido, que nós analisássemos bem o conteúdo da mensagem, a origem, né? Que a gente analisasse o fruto para valorizar a árvore daquela mensagem. Porque era preferível não acreditar na mensagem e ela ser verdadeira do que se acreditar nela e ela ser mentirosa. As consequências iam ser terríveis, são terríveis. Isso está no Livro Espírito. Item 26. 26. Val, você quer ler para a gente? Então, eu estou com muita dificuldade para ler. Por conta da minha vista, eu não estou enxergando muito bem. Não tem problema, não tem problema. A Magda lê para a gente. Graças à hidroxicloroquina, que eu sou obrigada a tomar. A Débora falou que não consegue, tá? Ela falou que vai assistir depois pelo YouTube, tá bom? Tá toda hora caindo. Item 26. Uma classe muito numerosa, mesmo a mais numerosa, e que não podia ser incluída entre os oponentes, é a dos incertos. Geralmente são espiritualistas por princípio. Em sua maioria, têm uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração, algo indefinida. Às suas ideias apenas faltam coordenação e formulação. Para eles, o espiritismo é como que um traço de luz, uma claridade que dissipa o nevoeiro. Assim, aconselham-no com entusiasmo, porque se libertam das angústias da incerteza. Sim. Ok. Lucineide, você pode ler o 27? Leio sim. Se lançarmos agora um olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saber. São uma variedade ou uma subdivisão da classe dos vacilantes, sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita. Têm o sentimento inato dos seus grandes princípios, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos ou de seus discursos, de tal maneira que, ouvindo-os, acredita que sejam verdadeiros iniciados. Encontram-se numerosos desses exemplos entre os escritores sacros e profanos, entre os poetas, os oradores, os moralistas, os filósofos antigos e modernos. Ou seja, né, na oratória todo mundo é espírita, né? Agora quero ver na prática, na ação. Aí a gente sabe realmente quem é e quem não é, né? Para poder distinguir. Vamos lá. Edna, você pode ler o 28 para nós? Sim. Então, a 28. Dentre aqueles que aceitaram a doutrina espírita, estudando-a, podemos distinguir, primeiro, aqueles que acreditam pura e simplesmente
nas manifestações dos espíritos. O espiritismo é para eles uma simples ciência da observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos espíritas experimentadores. Segundo, aqueles que não veem no espiritismo nada além dos fatos. Compreendem a parte da filosofia, admiram a moral que dela se origina, mas não a praticam. A influência da doutrina sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus costumes e não renunciam a um único prazer. O avarento continua a ser mesquinho, o orgulhoso sempre cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para estes, a caridade cristã é apenas uma bela máxima, são os espíritas imperfeitos. Terceiro, aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas que a praticam e aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Fazem o possível para aproveitar esses curtos instantes e avançar na direção do caminho do progresso, para poderem se elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir suas tendências para o mal. A caridade está em todas as coisas e é a regra para a sua conduta. Aí, então, os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, finalmente, há os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se tomasse sempre o lado bom das coisas. O exagero em tudo é prejudicial. No espiritismo, ele provoca confiança cega e infantil nas coisas do mundo invisível e faz aceitar muito facilmente e sem cuidado o que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível. O entusiasmo não faz raciocinar, deslumbra. Essa espécie de seguidores da doutrina é mais prejudicial do que útil para a causa do espiritismo. São os menos competentes para convencer, porque se desconfia, com razão, de seu julgamento. São enganados na sua boa-fé por espíritos mistificadores, enganadores ou por pessoas que procuram explorar sua credulidade. Se as consequências disso atingissem somente a eles, haveria apenas inconvenientes. O pior é que dão inocentemente argumentos aos incrédulos que procuram antes ocasiões de zombar do que de se convencer e não deixam de impor a todos o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é nem justo nem racional, mas, como já se sabe, os adversários do espiritismo apenas reconhecem a sua razão como de boa qualidade e procurar conhecer a fundo aquilo do que falam é o menor de seus cuidados. Então, em que número vocês se encaixam? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? É o teste, entendeu? Qual é que vocês vão assinalar? É o Enem aqui, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estarmos na quarta categoria, né, e nos tornarmos de terceira, através do estudo, através da nossa reforma moral, né, de toda a sistematização do conhecimento da doutrina, para eu deixar de ser um espírito exaltado, que é aquele que não tem terra de nada, que acredita em tudo de boa fé e é facilmente enganado. E daí só dá munição para o inimigo
só dá munição. Não vai convencer ninguém, porque vai ser enganado. Ele, na verdade, ele acredita em tudo e em todos, e daí é enganado facilmente. Né? A gente que. Quando a gente começa, né, se inicia na doutrina, a gente é um espírito exaltado, sim, porque a gente descobre a beleza, né? A gente fica assim, ai, meu Deus, isso! Meu Deus, eu tenho resposta para tudo. A gente fica deslumbrado, né? Que nem quando a gente está na frente de uma vitrine bonita. Depois, com o amadurecimento nosso, com a nossa procura de conhecimento, de estudar, e com o nosso afinco em transformação moral, porque aí, quando a gente se dedica mesmo a nos transformar, que a gente vê como é isso, né? Daí a gente vai se transformando no espírita cristão, de terceira categoria, né? E deixa de ser um espírito exaltado. Acho que eu já fui espírito exaltado, aquele deslumbrado, né? Que acreditava em tudo, né? Para passar, estou me esforçando para me transformar no cristão mesmo. Tudo bem? Nossa, eu queria terminar isso aqui, mas não vamos conseguir terminar hoje. É grande esse capítulo, né? Nós não vamos conseguir terminar. Vamos ler mais um? Acho que dá tempo da gente ler mais um. Seu Helder, pode ler o 29 para a gente? Leio. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade alguns não produz nada nos outros. Tal é convencido por certas manifestações materiais, tal outro por comunicações inteligentes, a maioria pelo raciocínio. Quer dizer, aqui mostra a diversidade de pessoas que cada um acredita numa coisa, né? Podemos mesmo dizer que, para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição, e isso por uma razão muito simples: a de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a encara sob seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente física ou uma fraude. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de a ter visto. Ora, desde o momento em que a possibilidade está reconhecida, a convicção tem 3/4 partes feitas. Mas eu acho que aqui é uma explicação. Não tem como não dissociar, né, a compreensão, às vezes, que a gente tem da nossa história. Né? Eu acho que cada um vê o mesmo fenômeno de diversas maneiras. Né? Eu lembro que tinha um livro chamado Cabeça de Porco, que foi 3 pessoas percorrendo o Brasil em comunidades muito simples, conversando com adolescentes de comunidades, né? Onde tinha a mela, que era, acho que era cocaína com cimento, enfim, os mesmos fenômenos. As pessoas, os 3, depois escreveram um livro e relataram de formas diferentes, conforme as suas crenças, né? Conforme as suas histórias. E aqui acho que ele traz isso um pouco, né? Cada um vai poder falar de acordo com o que viveu, de acordo com as suas experiências. Acho que é isso. Eu só queria complementar o seguinte. Na época que o livro foi dado, que o livro veio a conhecimento do público, em 1864, se não me engano, né? 1861. Eu não dou muita importância para a data. 1800 de alguma coisa.
o Espiritismo aparecer embalado em fenômenos físicos da espiritualidade. Então, eram mesas que escreviam sozinha, eram tábuas que escreviam, que se botavam copos na mesa e o copo se movimentava para letras e escreviam frases e palavras nas reuniões mediúnicas. Então, eram efeitos físicos, efeitos materiais. Lâmpadas que acendia, apagava sozinha, cadeira que caía, que se mexia, né? A gente vai perdendo, com o passar dos anos, dos séculos, né? dos anos, do tempo, e conforme a maturidade da humanidade vai acontecendo, que isso vai deixando de ser importante para o crescimento espiritual da cura humana, né? E o que está se tornando cada vez mais importante? A parte racional, o conhecimento, a razão. Então, não mais a parte do fenômeno que é importante, né? As pessoas começaram a conhecer o Espiritismo nas reuniões de fenômenos. Elas se reuniam para ver os fenômenos acontecer. E foi assim que Kardec tomou conhecimento da doutrina. Foi chamado por seus amigos. Pô, você já sabe dessa história das mesas que gira? Que história da mesa que gira? Pô, o amigo dele, o Mesmer, que fazia estudo sobre magnetismo, que levou ele arrastado, porque ele não acreditava nisso, né? Então, foram fenômenos materiais que começaram a divulgação da doutrina. Com o passar dos anos, agora não há necessidade tanto desses fenômenos físicos mais, né? Mesmo depois do Chico, as psicografias não são mais o mote mais forte da doutrina do Espiritismo. O que é a coisa mais forte agora? É a compreensão da moral, é a transformação moral, o conhecimento o raciocínio do que é a doutrina espírita. Então, agora é o raciocínio lógico que está imperando. Então, a gente percebe a diferença das coisas, né? Então, cada um vai considerar as coisas, como disse o Helder, de acordo com o seu ponto de vista, e esse ponto de vista é construído baseado na vivência que cada um teve. Não só a vivência nessa vida de agora, as histórias pregressas das vidas anteriores também, porque tudo fica guardado nas cartinhas, né? Nas cartinhas da nossa mente, né? Do nosso ser mental. Tudo que eu fui, que eu já vivi, ele vai refletir no meu raciocínio agora, na maneira como eu vejo, né? Se eu sou uma pessoa lógica, eu vou analisar com muito mais lógica. Se eu sou uma pessoa de pouca vivência nisso, supersticiosa, eu vou analisar do ponto de vista sobrenatural, né? Fala, seu Helder. Não, eu acho que é isso que você traz, né? Que a gente tem a história também anterior ao nosso encarne, né? Quando a gente estava desencarnado, né? Lógico que nesse período a gente pode ou não ter tido evolução, né? De compreensão do espiritismo. O quanto, não sei se dá para quantificar, mas o quanto isso hoje influencia a gente. Não sei se é possível também falar sobre, né? Eu acho assim, é possível a gente conjecturar, já te dou a palavra, Edson. A gente pode conjecturar sobre o quanto isso vai influenciar nas suas análises, na sua percepção de vida, no seu ponto de vista atual. Agora, quantificar não tem como, porque só você sabe o que você, só sua mente e tal, que está lá no seu espírito, né, sabe o que você já viveu, carrega as suas experiências. E muitas vezes não está no consciente seu de hoje. Ela está no seu subconsciente, está no seu intraconsciente ou no seu supraconsciente, que está lá para cima. E só vai se manifestar essa vivência ou essa experiência caso aconteça alguma coisa aqui que a gente chama de gatilho, entendeu? Então, é difícil você mensurar. Agora, você pode ter uma ideia, uma conjectura baseada no que é forte em você hoje.
O que é forte em você hoje, análise racional ou é análise do sobrenatural, do emocional, entendeu? Ou é uma mistura dos dois? Se é uma mistura dos dois, é porque tem as duas. Agora, quantificar, não sei. Eu acho que é muito forte essa informação que a gente traz. Porque nós somos reflexos de tudo que a gente já fez. A gente fala muito em preleção, que nós somos reflexos das nossas escolhas. A nossa vida aqui, encarnada agora, é reflexo das minhas escolhas, nesta vida e vidas anteriores. Então, se eu quero saber quem eu fui, se eu fui rainha ou se eu fui plebeia, é só ver o que eu estou vivendo aqui agora. Rapaz, não fui rainha nada. Eu fui a uma grande porcaria na outra, entendeu? Então, é lógico que tem uma influência grande no meu ponto de vista. Fala, Edna. É por isso que o meu nome é Legião, porque somos muitos. Já fomos muitos. Estamos chegando neste. Mas a gente já foi muitos seres, com muitos nomes. Uma vez homem, outra vez mulher. Fizemos muitas coisas. Então, nós somos uma legião de vidas, né? Uma depois a outra, e a gente vai se modificando. Mas está tudo lá. Os arquivos, como dizem os esotéricos, acáxicos ou acásticos, né? Está tudo lá. É por isso que a gente fala que o Criador, o Pai, nos dá infinitas possibilidades para evoluirmos. São exatamente todas as percepções de vidas que ficam registradas na memória cásica ou acástica da gente. Sei lá. E que elas vêm à tona quando há necessidade, né? Quando há o gatilho, né? Quando tem que vir, isso o nossa mente consciente não determina, né? Porque graças a tudo é aprendizagem. Eu gosto de falar muito, né? Aprendizado não ocupa espaço, então vamos aprender. Eu tenho que aprender a ser melhor, eu tenho que aprender a melhorar isso, melhorar aquilo, sempre aprender, porque isso tudo vai fazer parte do grande ser espiritual e cósmico que eu sou, que é muito mais do que isso aqui que vocês estão vendo. É que eu mesmo vejo no espelho. Eu só me reconhecer na espiritualidade, o Senhor também. Então, tem grande influência, sim, na nossa vida de hoje. E a grande sacada do cara lá de cima é que ela pode ter influência boa e influência ruim. Ele deixa o nosso livre-arbítrio de lapidar isso. É maravilhoso. Eu sei o que eu preciso aprender, né? Porque parece que reaparece com uma certa frequência, né? Mas não sei das outras coisas. Mas o que eu preciso aprender é muito claro. Então, faça o seu melhor hoje. Dê o seu melhor hoje. Pronto. Sempre, todos os dias, a gente tem que ter esse propósito. Faça o seu melhor hoje. Seja o melhor hoje. E amanhã começa tudo de novo. Entendeu? Tudo de novo. Toda vez. Né? Sempre. Nós terminamos no 29, né? Vamos encerrar, gente? Semana que vem a gente termina esse capítulo. Ai, muito bom. Adoro, assim, vocês falarem. Edna, você encerra pra gente, querida? Por favor. Então, nós agradecemos a Deus por mais estes momentos de aprendizagem, de discussão, são muito importantes. Agradecemos a todos os nossos irmãos que conosco ficaram aqui esse tempo. A gente pode até nem ter percebido, mas muitas intuições vieram para que a gente pudesse estar falando e discutindo. Então, a gente agradece muito por tudo isso, agradecemos ao nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus sempre, ao Kardec, né, que trouxe tantas coisas fantásticas para nós, que se dedicou tanto para trazer tantas coisas maravilhosas que a gente vai vendo e vai descobrindo. Nós vamos, neste momento que a gente está bastante preparado, bastante harmonizado,
a gente vibra pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, moradas que, de acordo com a nossa evolução, um dia nós estaremos habitando. Vibramos pelo nosso planeta azul, pelo seu psiquismo, que ele se acalme, pelo nosso país, o Brasil, que é uma terra maravilhosa e que a gente precisa vibrar muito para que tudo se acalme, para que tudo se harmonize. Vibramos intensamente pelas famílias, pelos nossos lares, por aqueles que estão desamparados nas ruas, famintos, pedindo ajuda, enlouquecidos, enfim, pelos que usam drogas e se utilizam de outros vícios, por toda esse sofrimento que a gente vê, mas que a gente não perca a esperança, porque também temos coisas maravilhosas e pessoas muito especiais que andam por este mundo fazendo coisas maravilhosas. Então, de todo o nosso coração, nós agradecemos por tudo o que nós estamos vivendo, especialmente pela nossa família e pelos pais que colocaram a gente aqui, que nos quiseram receber. E nós dizemos de todo o nosso coração, obrigada, Pai, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, gente. Obrigada pela presença.